Olá, minha gente. Vamos começar a nossa segunda aula sobre cefaleias. Vamos falar sobre as cefaleias primárias, aquelas onde não existe lesão de base provocando a dor. A cefaleia é a própria doença. Nesse caso, figuram como principais tipos de dor a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional e a cefaleia em salvas. A enxaqueca é uma cefaleia extremamente frequente que acomete principalmente mulheres. Normalmente as dores são de moderada a grave intensidade. É o tipo de dor que mais leva o paciente a procurar atendimento médico. Normalmente essas dores se iniciam de forma unilateral, podendo evoluir para uma dor bilateral. Pode acontecer de que em cada crise essa dor se inicie de um lado diferente, ela alterna os lados. E nós temos fatores associados à dor, como fotofobia, que é a intolerância à luz, fonofobia, que é a intolerância a ruídos, osmofobia, que é a intolerância a cheiros fortes. Além disso, o paciente apresenta náuseas durante as crises de dor e que pode agravar ainda mais o sintoma. Se esse paciente faz alguma atividade física durante a crise, há uma tendência dessa crise se tornar mais intensa. Então, a cefaleia da enxaqueca, ela é mais comum em mulheres, vem associada a foto, fono e osmofobia, náuseas e piora com a atividade física. Esse paciente pode apresentar crises esporádicas, onde o tratamento específico da crise resolve o problema, porém alguns pacientes têm crises mais frequentes. Crises que às vezes podem ocorrer até mais de 15 dias do mês ou 180 dias por ano. Para isso, a gente tem que fazer o diário de dor, que nós falamos na aula de introdução à cefaleia, identificando a frequência exata das crises para planejar o nosso tratamento. É comum também uma história familiar na enxaqueca. A paciente tem as crises de dor, a mãe, a avó, o pai, algum familiar também apresentava crises de enxaqueca. Lógico que nós temos que descartar, se houver algum sinal de alarme, outras doenças que provoquem cefaleias semelhantes, mas quando eu tenho essas características, a gente tem que pensar muito na enxaqueca. Alguns pacientes têm um fenômeno antecedendo a crise, que nós chamamos de aura. É um fenômeno cortical, que pode ser visual, sensitivo, motor ou até cognitivo. Ou seja, antes de iniciar a dor, o paciente tem algumas alterações visuais, ele vê imagens de fortificação em zigue-zague, luminosas, ele tem parestesias, dormência, formigamento em um dos lados do corpo, ele tem ou pode apresentar alterações motoras, fraqueza e até mesmo alterações cognitivas, um quadro confusional, um quadro de alteração de linguagem. Esses sintomas normalmente duram em torno de 5 minutos, 5 a 10 minutos, podendo chegar até 1 hora, não mais que isso. E em seguida, esse paciente apresenta a cefaleia com as características da enxaqueca. Nesses casos, quando ele tem esse fenômeno antecedendo a crise, nós chamamos de enxaqueca com aura. É um subtipo da enxaqueca. Quando o paciente tem crises frequentes, é importante se instaurar um tratamento profilático. O paciente vai ter que usar algum tipo de medicação. Não existe uma medicação específica para o tratamento profilático da enxaqueca. Existem medicações usadas para outras condições, como antihipertensivos, bloqueadores de canais de cálcio, anticonvulsivantes ou neuromoduladores, que eu prefiro chamar de neuromoduladores, antidepressivos tricíclicos, que funcionam muito bem na prevenção de crises de enxaqueca. Então, o paciente pode se beneficiar desse uso. O tratamento varia em torno de 6 meses, 1 ano, às vezes um pouco mais, de acordo com a resposta de cada um deles. O outro tipo de dor é a cefaleia do tipo tensional, que é o tipo de dor mais comum, porém as crises são de leve a moderada intensidade. Com isso, os pacientes não procuram tanto atendimento médico. Eles acabam convivendo com as dores e têm um dia de baixa produtividade, quando eles estão com dor, o rendimento não é o mesmo, e isso acaba atrapalhando, piorando a qualidade de vida dos pacientes.
Na cefaleia do tipo tensional, além de ser uma dor de baixa a moderada intensidade, ela é uma dor constritiva. O paciente não sente a dor latejar, ele sente um aperto, um peso, ou na região occipital, peso na nuca, que muita gente acha que é provocado por hipertensão arterial e não é cefaleia do tipo tensional, às vezes cefaleia cervicogênica, ou então uma pressão, como se fosse uma faixa apertando a região temporal bilateral. Esses pacientes não têm fotofonofobia, não têm náuseas, quando tem uma coisa muito discreta, e a dor não piora com a atividade física. O tratamento para a crise é diferente da enxaqueca. Os remédios que funcionam na enxaqueca não são os mesmos que funcionam para a cefaleia do tipo tensional. E aqueles pacientes que têm dores crônicas, mais de 15 dias no mês, ou com cefaleias frequentes, 2 a 3 por semana, têm indicação de um tratamento profilático. E o outro tipo de dor é a cefaleia primária, é a cefaleia em salvas. Esse tipo de dor é mais comum em homens, diferente da cefaleia da enxaqueca, que é mais comum em mulheres. É uma dor extremamente intensa, que acomete a região periorbitária. Essa dor normalmente mantém o seu lado, é sempre do mesmo lado, ou quase sempre do mesmo lado. E juntamente com a dor, nós temos sintomas autonômicos, lacrimejamento, hiperemia conjuntival, coriza naquele lado, síndrome de Horner, alteração pupilar com pseudoptose palpebral. E esses sintomas associados a essa dor intensa, ao rubor na região periorbitária, nos fazem pensar em cefaleias em salva. Nesse caso, é mais comum em homens. Existe uma relação com a ingestão de bebida alcoólica desencadeando as crises. E existe uma sazonalidade. O paciente tem crises em determinadas épocas do ano, crises agrupadas. A gente chamava essa dor antigamente de cefaleia em cachos, que elas vêm agrupadas em determinados períodos do ano. O tratamento abortivo, o tratamento para tratar a crise em si, ele é muito diferente das outras, ele não responde a analgésicos comuns. O que se tem que fazer nas emergências é o oxigênio inalatório, sob máscara, com o paciente colocando a cabeça baixa, junto com a máscara, de preferência entre os joelhos, durante 15 minutos mais ou menos. Tá? Ou o uso de sumatriptano injetável, que tem uma ação mais rápida. Isso faz a dor aliviar. Então, muitas vezes o paciente usa analgésico, vai à emergência, toma soluções analgésicas e não responde, porque esse tipo de dor não vai responder tão rápido à medicação oral. E quando tem a fase de salvas, a fase das crises agrupadas, ele tem que fazer uma profilaxia específica. Então, são os 3 tipos de cefaleia primárias que a gente costuma encontrar. Tá? A mais comum é a cefaleia do tipo tensional. O paciente tem uma dor leve a moderada em aperto, bilateral, sem foto, sem fonofobia, segue seu dia normal, porém com baixo rendimento em função da dor. A enxaqueca, que é mais comum em mulheres, o início é unilateral, pulsátil, associada a fono, fotofobia, náusea, osmofobia, e a dor se intensifica se o paciente faz alguma atividade física durante a crise. O paciente com enxaqueca ele quer ficar num quarto escuro, trancado, sem falar com ninguém. E a cefaleia em salvas, que é mais comum em homens, pode ser desencadeada pela ingestão de bebida alcoólica, é uma dor unilateral em região periorbitária, acompanhada de sintomas autonômicos, lacrimejamento, hiperemia conjuntival, coriza, síndrome de Horner, e o paciente fica extremamente agitado, ele corre, ele quer se movimentar, porque isso alivia um pouco a dor. Então são os tipos de cefaleia primária. Na próxima aula vamos falar um pouco sobre cefaleias secundárias. Acompanhe aí, curta o canal, se inscreva e até a próxima. Fiquem com Deus.